tudo começa bem cedo, nas categorias de base na maioria dos casos. Jovens promessas assinam vínculos com empresários que muitas vezes só se preocupam em ganhar dinheiro a qualquer preço. Garotos que sonham em jogar por grandes times do Brasil ou da Europa acabam indo parar em mercados periféricos por se tratarem de boas propostas financeiras e nada podem fazer a não ser cumprir a sua parte do contrato e jogar. Foi exatamente isso que aconteceu com o Anderson Martins. Já preparado para se reapresentar para a pré-temporada, tudo mudou na carreira dele de uma hora para outra. Tudo que ele e a sua família planejavam para o ano foi por água abaixo. E é muito complicado dizer quem é que tem razão nessa história. Mas calma, que eu vou te explicar melhor o que está acontecendo e você vai entender bem o que aconteceu com o Anderson Martins, como o jogador tá hoje em dia. Calma, que eu vou te contar tudo. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 4 de janeiro de 2015. O telefone toca, é um domingo, mas não um domingo qualquer. É o último dia das férias do Anderson Martins. No dia seguinte, o zagueiro ia se reapresentar ao Corinthians para a pré-temporada que ia fazer nos Estados Unidos, visando principalmente a Copa Libertadores da América. Competição essa que o Anderson nunca tinha jogado e a vontade de enfim poder disputar o maior torneio da América do Sul era muito grande. Contratos são assinados. Com eles vem cláusulas e obrigações legais, coisas que quando se começa a jogar futebol, você nem pensa direito. Você só assina o seu contrato tentando conseguir conquistar o seu lugar ao sol. Sonhos que você tem desde que pela primeira vez calçou aquele pequeno par de chuteiras. E assim é com a maioria dos jogadores de futebol. E também foi com Anderson Martins. Anderson Vieira Martins, mais conhecido apenas como Anderson Martins, nasceu em Fortaleza em 21 de agosto de 1987. Ingressou na base do Vitória em 1999 com apenas 12 anos de idade, sempre se destacando. O Anderson estreou no futebol profissional em 2006, lá no Campeonato Baiano, jogando ao lado de outro jogador que queria despontar também a carreira e com certeza você o conhece bem, Davi Luiz. Pois é, no entanto, em agosto, durante um jogo da Série C do Brasileirão, o zagueiro sofreu uma lesão grave que o afastou dos gramados por cerca de 10 meses. E cara, 10 meses longe do futebol podiam ter acabado com a carreira dele. Ele só voltou a jogar no segundo semestre de 2007, quando ele participou de 15 jogos com o Vitória ali da Série B e ajudou o time a conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro. No ano 2000, o Anderson teve um ótimo desempenho no Campeonato Baiano e acabou sendo bicampeão estadual, sendo que esse foi o primeiro título do jogador em campo, pois no ano anterior ele estava lesionado. O zagueiro se tornou titular absoluto no Brasileirão, fazendo parte da zaga menos vazada da competição. No final da temporada, é claro, ele valorizado renovou seu contrato até 2011. Em 19 de abril de 2009, o Anderson atingiu a marca de 100 jogos pelo Vitória. Ao final do campeonato, com o título assegurado, o Anderson foi eleito o melhor zagueiro e o melhor jogador da competição. Em 2010, novamente uma lesão afastou ele dos gramados por alguns meses. No entanto, ele manteve uma boa regularidade de jogos durante o ano, conquistando o tetracampeonato baiano e chegando à final da Copa do Brasil. No final daquele ano, não conseguiu evitar mais um rebaixamento do Vitória para a Série B do Brasileirão, o que claro deixou o jogador muitíssimo chateado. Em 2011, mais uma vez o Anderson Martins fez uma parceria de sucesso. Pois é, ele jogou junto com o Dedé no Vasco e cara, que dupla era aquela, hein? Principalmente porque o Dedé vivia um ano maravilhoso e graças também, claro, à experiência e à segurança que o Anderson Martins dava ao lado do jogador. Demonstrando segurança e muita habilidade, o Anderson continuou a trajetória de sucesso dele, sendo eleito o melhor zagueiro da Taça Rio de 2011 e ajudando o Vasco a conquistar aquela Copa do Brasil na temporada, encerrando um jejum de 8 anos sem que o clube conquistasse um título na primeira divisão. E em agosto de 2011, o Anderson Martins assinou com o Al Jaish do Catar. No Catar, o Anderson se juntou a outros jogadores brasileiros bem conhecidos, como Adriano, Marrone, Péricles Chamusca, que também começaram as suas carreiras profissionais no Vitória. No entanto, devido a problemas de regularização, o defensor ficou sem jogar pelo restante do ano de 2011. Em 2012, o Anderson, inclusive na sua estreia, marcou gol na vitória de 3-0 sobre o Al Arabi.
O Anderson continuou jogando muita bola no Qatar, inclusive conseguiu fazer do Al Jaish vice-campeão no Qatar e classificou o clube para a Liga dos Campeões da Ásia. Em 2013, o Anderson marcou um gol importante na Liga dos Campeões da Ásia, mas a sua equipe foi eliminada nas oitavas de final naquele campeonato nacional e contribuía com mais gols em algumas partidas. A equipe terminou em terceiro lugar, garantindo novamente a participação na Champions da Ásia. Em 2014, o Anderson Martins foi emprestado para o Corinthians e, a bem da verdade, apesar de quando estava em campo ele sempre mostrou muita qualidade, ele também sofreu com lesões no timão e não conseguiu entregar o que se esperava dele. Ele ficou muito chateado, é claro, quando ele precisou voltar para o Qatar e não conseguiu jogar a Libertadores da América com o Corinthians. É um sonho do jogador e, claro, tem que cumprir o contrato. Muitas vezes o torcedor não entende que a vontade do jogador não vale nada nesse caso. Depois de ter retornado ao Qatar no começo de 2015, o Anderson passou por empréstimo a outros clubes, voltou ao Vasco da Gama em julho de 2017, sendo recebido com bastante entusiasmo pelos torcedores. Ele tinha uma forte identificação com o clube e se tornou titular novamente, ajudando a equipe a se classificar mais uma vez para a Libertadores. Mas o Vasco tinha um problema. No início de 2018, o Vasco atrasava muito o salário, passava por uma grave crise financeira e política. E com tudo que estava acontecendo, o Anderson resolveu deixar o clube e se transferir para o São Paulo. Ele se tornou titular no tricolor paulista depois de ter superado as lesões que ele passou no início da temporada. Ele viveu um bom momento no São Paulo, marcou gols importantes, inclusive contra o Corinthians, fazendo valer a lei do ex. E claro, conseguiu realizar o seu tão sonhado sonho de disputar uma Copa Libertadores da América, algo que sempre foi um desejo do jogador, mas que não estava nada fácil de realizar. A passagem do Anderson pelo São Paulo também não foi muito longa. Em 2020, ele acertou a rescisão de contrato com o tricolor. Em abril de 2022, ele foi anunciado pelo CSA. Só que a passagem pelo clube foi curta, por conta, mais uma vez, das lesões que atormentaram a carreira do jogador. Ele participou de apenas 3 partidas durante sua estadia no CSA. Em agosto de 2022, o Anderson anunciou finalmente sua aposentadoria do futebol por meio de uma nota na rede social. É inegável que o Anderson Martins indiscutivelmente teve uma carreira pra lá de vitoriosa. E dá pra pensar muito seriamente no que não seria a carreira dele não fossem as lesões que o atormentaram desde que ele começou no futebol. Você pode até argumentar que algumas vezes o Anderson escolheu a proposta errada, o contrato errado, o clube errado. Mas é claro que é importante dizer que quando estava em campo, o jogador era simplesmente fantástico. Um baita de um zagueiro que recebe muito menos reconhecimento do que deveria. Mas e você? Se lembra do Anderson Martins? Acha que ele, durante a sua carreira, foi injustiçado? Merecia ter tido mais chance em grandes clubes? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E não esquece também, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.